Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Aqui é o Muniz Vlog, sem edição de vídeo e falando francamente. Hoje nós iremos discutir sobre Portugal. E eu vi algumas mensagens e eu acompanho Portugal já há um bom tempo, acompanho outros países também. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que é que acontece e o impacto disso sobre as pessoas que vivem nesses lugares. E aí eu estou falando de brasileiros somente, tá bom? Inclusive, se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, assista até o final, dê sua opinião, compartilhe, entendeu? Porque isso ajuda também ao canal. Lembrando que aqui não é para desprezar nada sobre o país e falar mal, nada disso. Falando aqui baseado nas evidências que eu pesquisei. E já começando, muitas pessoas quando viajam para Portugal, eu digo brasileiros, pensam que ao chegar lá, vai na maioria das vezes obter um fim lucrativo em relação ao mundo financeiro. Muitas pessoas criam expectativas e não é muito bem o que é informado em relação à questão da atual condição de Portugal, que é um Portugal que está é, voltando ou retomando os trilhos. É uma Portugal que não está bem financeiramente, é uma Portugal também que não tem lá para os principais locais a melhor custo e benefício em relação à moradia, porque os aluguéis, os arrendamentos são muito caros, e em relação à questão de poder de compra em relação à comida, alimentação e outras coisas também, não é muito lá como as pessoas andam vendendo aí, que está barato, e muitos youtubers também contribuem com isso. E com isso, as pessoas, ao não assistirem a alguns canais que muitas das vezes produzem informação que não é negativa do ponto de vista do local, e muitas das vezes também não é negativa e também não é tão assim positiva. Mas muitas pessoas, em parte, que andam publicando sobre coisas negativas que ocorrem no país, são bombardeadas. E com isso também, eu acho que é uma sugestão para todas as pessoas que visitam ou estão querendo visitar para morar ou para passear. Vejam primeiro as coisas, coloque tudo numa balança e veja se é para você ou não estar nesse país, tá bom? Então, além de aluguéis caros, também em relação à questão de custo-benefício financeiramente para se manter também não é muito barato. Aí você vai para os arredores ali nos interiores, tem um custo menor, porém a facilitação em relação ao trabalho é difícil, apesar de que em ambos os lugares tem uma demanda também. O país também está passando por uma grande mudança devido a algumas questões políticas e sociais também. E junto com isso tudo, as pessoas também estão saindo do próprio país para ir para outros países também, onde o custo é melhor, onde o poder de compra é maior, onde também se lucra melhor do que o seu próprio país. Não estou falando somente de pessoas que moram lá, pessoas que já foram para lá estão indo para outros lugares. E o que é que isso produz para as pessoas que estão em Portugal, que estão ali morando, brasileiros? Existem impactos em relação à saúde física, à saúde social, à saúde psicológica também. Tudo isso gera impacto na saúde psicológica, claro. Se você tem boas condições, isso não quer dizer nada, mas também implica em algumas questões, como por exemplo, se é um lugar onde você não tem muito contato com as pessoas, se é um lugar onde não se permite tanto contato assim, que é onde algumas pessoas têm levantado esses pontos. Se não é um lugar muito acessível em relação à questão financeira, querendo ou não, isso gera impacto sobre a pessoa também, principalmente psicológico. E outras questões também que são pontuadas em relação a meio ou mundo social, não ser tão acessível quanto as pessoas falam, a questão social que envolve também o preconceito também, as questões sociais que envolvem também a parte econômica também, e isso tem dificultado, tem gerado esse impacto. Quais seriam esses impactos? Os impactos imediatos seria a questão psicológica, que muitas pessoas desenvolvem ansiedade, depressão, sabe? As pessoas querem morar num lugar
mas não se dão conta de que há uma avalanche de coisas e situações que acontecem e muitas pessoas não sabem lidar com isso. E também tem um outro lado também que é um grande desafio, que é em relação ao próprio preconceito também que as pessoas pontuaram. Logo eu estou chamando a atenção sobre alguns pontos que existem no local em Portugal e que na verdade as pessoas não se dão conta que viver nesse lugar pode trazer prejuízos psicológicos a curto ou a longo prazo também, curto e longo prazo, sabe? E aí a pessoa que é impactada com esse tipo de situação pode sofrer de solidão, pode sofrer também de depressão, pode desenvolver ansiedade. E com isso as pessoas começarem a adoecer e muitas ficarem no local adoecidas ou muitas vezes voltar para o seu país de origem adoecidas e não querer mais, generalizar e dizer eu não vou sair mais para nenhum lugar. Então, tome muito cuidado. O país é bom? É, mas em partes pode se transformar em um grande pesadelo para você, entendeu? Então, se você quer sair, vai para Portugal, vai para um país como esse, você tem que primeiro olhar os pós e contra, entendeu? Para que você possa ir com os pés no chão. Lembre sempre, se você quer ir, existem outros países também que você pode escolher. É fácil pela questão imigratória e por questão de relações Brasil e Portugal, pode ser fácil, entre aspas, mas também se transformar em um grande pesadelo e um grande desafio que pode trazer algumas dificuldades que você não saiba lidar com isso. Preconceito é uma coisa que você vai lidar ou não lidar, mas que isso não deveria existir, claro, mas mesmo assim é um desafio, é um dos desafios do brasileiro, da brasileira que vai para esse lugar, sem contar com os inúmeros testemunhos de pessoas que falam nas redes sociais também, que vivem além do assédio, o preconceito também, entre outras questões também. Mas cabe a você decidir, entendeu? Se a curto ou longo prazo você quer ficar nesse local, os desafios que você vai enfrentar e se você vai ficar, procura, caso você não saiba lidar com isso, procura um profissional da área de saúde. Inclusive tem diversos, inclusive eu já atendo a pessoas que vivem em Portugal e que fazem, trabalham, moram e com isso buscam atendimento psicológico. E tem os colegas também que já relataram também que já tem alguns clientes dessa região também em Portugal, mas fica aí a deixa para você se ligar, porque uma coisa é você sonhar, você querer ir, você mas para um pouquinho, olha os pós e contra, para depois você tomar a decisão, que é uma sugestão que eu dou. E se já estiver lá, procura fazer esses caminhos que eu falei para você, tá bom? E procura sempre profissional se não souber lidar. Eu vou ficando por aqui. Aqui é o Emunes Vlog, sem edição de vida e falando francamente. Eu sei que muitas pessoas vão rebater e dizer, não, é que isso que no Brasil é assim, de uma forma é tão quanto em Portugal, mas cada um dos lugares tem a sua peculiaridade, tem as suas dificuldades, tem os seus apertos, cada um tem suas questões, que envolve também questões de segurança também, que eu pontuei que eu já vi também os relatos dos próprios portugueses também falarem sobre a questão da segurança, que não é mais lá a coisa que era há décadas atrás, entendeu? Então que fique o alerta para vocês. Vocês podem, se não ir de pés no chão, você pode transformar essa ida em um grande pesadelo. Então aqui é o Muniz Vlog, sem edição de vídeo, falando francamente. E eu quero saber a sua opinião. E compartilhe, se inscreva se você não é inscrito e ative as notificações. Porque aqui eu sempre falo sobre questões de saúde relacionadas a várias áreas da vida. Social, econômico, político, entendeu? Enfim. Forte abraço para vocês. Fui.